Queridos irmãos, queridas irmãs, esta sexta-feira eu proponho que nós tomemos a primeira leitura para a nossa oração. É Atos dos Apóstolos, capítulo 9, de 1 a 20. É onde se narra a experiência espiritual que Paulo viveu na estrada de Damasco e a transformação que acontece na vida dele. Ele que era um perseguidor dos cristãos, que havia já feito mal a tantas pessoas, na estrada de Damasco, ele ouve uma voz que lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E nós sabemos que Saulo não conheceu Jesus, não conviveu com Jesus. E, portanto, aquela voz, que era Jesus ressuscitado, se identificava com aqueles homens e mulheres que ele estava perseguindo. Como se aquilo que estava acontecendo com aquelas pessoas, a dor, o sofrimento delas, fosse o sofrimento de Jesus. Eu proponho que nós rezemos esse texto porque é exatamente isso que acontece ainda hoje, neste momento em que tantas pessoas estão sofrendo. É o próprio Cristo que sofre nessas pessoas também. O Senhor é compassivo, o Senhor é misericordioso, o Senhor se interessa verdadeiramente por cada pessoa que está passando a situação. Paulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. E Jesus diz a ele: Levanta-te e entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. As pessoas que estavam acompanhando Saulo ficaram mudos de espanto porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. E Saulo, quando se levantou do chão e abriu os olhos, não conseguia ver nada. Ele que era tão poderoso, tão bem formado, tão culto, diante desta revelação do Senhor Jesus, não consegue ver mais nada. Então pegaram nele pela mão e o levaram para Damasco. E Saulo ficou 3 dias sem poder ver, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor o chamou numa visão e lhe disse: Ananias. E ele respondeu: Aqui estou, Senhor. Levanta-te e vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem chamado Saulo de Tarso. Ele está rezando. E Saulo também, numa visão, contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem deste homem, do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque este homem é um instrumento que eu escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. E eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Ananias saiu, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas no caminho, me mandou aqui
para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, ele recuperou a vista, levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Passou alguns dias com os discípulos em Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. A leitura é tão bonita e mostra aqui também o papel da comunidade para que Saulo recuperasse a vista. O Senhor poderia ter feito Saulo enxergar como fez enxergar a tantas pessoas, mas não. Ele vai enviar Ananias. Ananias, representando essa comunidade de fé de Damasco, é que recebe Saulo e nesta comunidade Saulo recebe o batismo e se torna um grande apóstolo de Jesus, que vai anunciar a boa nova aos pagãos principalmente. É toda uma história, um itinerário que Saulo vive e ele é surpreendido por essa identificação do Senhor ressuscitado com aqueles a quem ele perseguia. Vamos também nós pedir a graça de, como Saulo, deixar-nos iluminar por essa luz e que nós possamos descobrir a alegria de poder conformar a nossa vida à vida do Senhor. Desse Senhor que é compassivo, que se identifica com aqueles que hoje também estão sofrendo. Que nós possamos deixar cair dos nossos olhos todas as escamas que nos impedem de enxergar a vida que o Senhor quer trazer ao mundo. Vamos pedir essa graça para nós, para aqueles com quem nós vivemos, para todas as pessoas que precisam também que alguém tome pela mão e as conduza até essa descoberta do Senhor. Que o Senhor, então, nos abençoe e nos guarde neste dia de sexta-feira. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.